Olá pessoal, hoje teremos mais um vídeo na monitoria e dessa vez vamos falar sobre o gráfico do ciclo cardíaco. Bom, esse é o gráfico que representa o ciclo cardíaco. Repare que ele é um gráfico de pressão por volume no ventrículo. Nesse gráfico está destacado que é a pressão ventricular esquerda e o volume ventricular esquerdo. Porém, esse gráfico ele vai valer para os dois ventrículos, o esquerdo e o direito. Bom, vamos começar pelo ponto A e pelo ponto A'. Esse trecho destacado entre esses dois pontos, você vai ter um aumento do volume do ventrículo e nenhuma modificação na pressão. Isso vai ser chamado de enchimento rápido. Enchimento rápido é o quê? É o momento em que a válvula AV, ou seja, a válvula atrioventricular, ela abre e o sangue dos átrios vai cair dentro dos ventrículos. Isso pela força da gravidade, ou seja, o átrio não teve que se contrair. Essa queda desse sangue para dentro do ventrículo, logicamente, vai causar o aumento do volume, mas a pressão não necessariamente ela não vai ter que aumentar, ela vai ficar a mesma. Já entre os pontos A' e B, você vê que tem um aumento da pressão e um aumento do volume, os dois muito pequenos. Nesse momento vai ser chamado o enchimento lento. O enchimento lento é quando o átrio ele contrai. Por quê? Porque depois do enchimento rápido, mesmo quando todo aquele sangue caindo dentro do ventrículo por causa da força da gravidade, ainda assim vai ficar um pouco de sangue dentro do átrio. E para expulsar esse resto de sangue, o átrio ele vai se contrair. Ele vai ter uma sístole, a sístole atrial. Nesse momento da sístole atrial, esse pouco de sangue que ficou dentro dos átrios vai cair para dentro dos ventrículos. E por o átrio ter se contraído, você vai ter um aumento da pressão do ventrículo e pelo resto de sangue que ficou lá passar para dentro do ventrículo, você vai ter o aumento do volume dentro do ventrículo. Agora, entre os pontos B e C, a gente vê que tem um aumento de pressão, mas que o volume ele nem diminui e nem aumenta. Bom, nesse momento, o ventrículo ele vai estar cheio de sangue. E esse ventrículo, esse coração, ele quer mandar esse sangue para dentro das artérias. E para isso, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se contrair. Ele vai se contrair para gerar pressão dentro do ventrículo. E para que ele quer gerar essa pressão dentro do ventrículo? Nas artérias já tem sangue. E esse sangue gera pressão. A gente sabe que o sangue dentro do corpo vai se mover do local de maior pressão para o local de menor pressão. A gente já aprendeu isso. E aí, esse ventrículo, ele quer fazer o quê? Ele vai querer gerar uma pressão maior do que a que tem dentro das artérias. Ou seja, vencer a pressão das artérias. E aí, conseguir fazer com que o sangue saia do coração e vá para os vasos. Esse é um momento chamado de contração isovolumétrica. Ou seja, o ventrículo vai contrair, mas o volume permanece o mesmo. Agora, entre os pontos C e D. Esse vai ser um momento chamado de ejeção. Ejeção do sangue. Ou seja, vai ser um momento em que o ventrículo finalmente venceu a pressão das artérias e conseguiu ejetar o sangue. Repara que tem uma queda de volume e um aumento da pressão seguida por uma queda da pressão. Esse aumento da pressão vai acontecer justamente porque o ventrículo está se contraindo bastante e a queda da pressão vai acontecer porque o volume dentro do ventrículo vai cair, já que o sangue está saindo dele. Agora, entre os pontos D e A, a gente vê de novo uma modificação na pressão, dessa vez uma queda na pressão, sem que o volume se modifique. Esse é um momento chamado de relaxamento isovolumétrico. Relaxamento, o próprio nome já vai falar. O ventrículo, depois que ele se contraiu tudo aquilo para conseguir expulsar o sangue, ele finalmente vai ter que se relaxar. Isovolumétrico por quê? Porque esse período entre D e A vai acontecer entre esse final, essa ejeção, essa contração toda do ventrículo e o enchimento rápido que a gente viu lá no início. Ou seja, o ventrículo vai se relaxar, mas o sangue do átrio ainda não vai entrar, a válvula V ainda não abriu. Então, não vai ter nenhuma modificação do volume, ele ainda vai estar seco. Seco não, mas vai ter sempre um volume residualzinho nele. Mas o sangue do átrio ainda não entrou de novo dentro dele. Com isso, a gente encerra o vídeo sobre o ciclo cardíaco.
Eu espero que o vídeo tenha ajudado, espero que ele sirva para esclarecer algumas coisas sobre o gráfico. Eu sei que gráficos assustam. E espero que ele também venha a servir como uma boa revisão para a prova. E é isso, gente. Muito obrigada!